Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente e nesse terceiro e último módulo nós iremos declinar sobre o departamento fiscal. Então, nós já trabalhamos o departamento contábil, o departamento de pessoal e agora nós iremos trabalhar o departamento fiscal. Esse departamento fiscal, ele trabalha mais a parte de apuração dos impostos, né? Então, conforme a atividade da empresa, nós iremos apurar os impostos que a empresa tem que repassar para o fisco, seja ele na esfera federal, na esfera estadual ou na esfera municipal, conforme a atividade da empresa, ok? Bom, de preliminar, nós temos que entender o que são as fontes de receita do governo, tá? Tanto na esfera estadual, municipal, como também federal. O governo, tá? Ele se mantém através dos tributos, né? Que são divididos em impostos, em taxas e em contribuições, ok? Então, para que esses recursos, esses tributos cheguem ao governo, depende do contabilista, ou seja, do técnico em contabilidade ou do contador, tá? E vocês, como técnico em secretariado, entram nessa história para auxiliar, tá? Na agregação dessas informações, ok? Na organização dessas informações. Bom, ainda falando dos tributos, nós temos que os tributos se dividem em impostos, em taxas e contribuições, ok? Exemplo de impostos, nós temos aí na esfera municipal, nós temos o ISS e nós temos o IPTU. Nós temos as taxas, quais são elas? Taxa de localização e taxa de publicidade. Ou seja, quando a empresa, exemplo, Banco do Brasil, tem lá o logotipo, lá, Banco do Brasil. Então, para ele colocar aquela propaganda lá, placa Banco do Brasil, ali ele paga uma taxa anual, nós chamamos isso de taxa de publicidade. E também, todo ano, existe uma renovação do alvará, para ele poder funcionar. Aí nós temos a taxa de localização. E outra coisa que nós temos é a contribuição de melhoria. Um exemplo de contribuição de melhoria é se lá na tua rua não tem calçamento, o teu imóvel vale 10. E quando passa um calçamento, o teu imóvel vai para 15. Então, essa valorização no teu imóvel, certo? Então, o fisco, o município, ele pode cobrar esse tributo, tá certo? Bom, ainda, só para nós agregarmos conhecimento, nós temos que ter conhecimento que dos tributos de competência do município, quais são eles? O ISS e o IPTU. Mas só que o município, ele tem 50% do valor do IPVA gerado dentro do município, 50% é revertido para o município. Ou seja, o IPVA é de competência estadual, do Estado. Ou seja, quando você vai emplacar um automóvel, uma moto, um carro, uma lancha, uma embarcação, um jet ski, por exemplo, então quando você paga o IPVA, esse imposto vai para o Estado. Só que o Estado, ele devolve para o município 50% desse produto arrecadado, ou seja, da placa que tem lá, que tem o veículo que tem, a placa Piauí, Acauã, certo? Então, todos aqueles veículos com placa de Acauã, o IPVA é pago para o Estado e o Estado devolve 50% desse produto arrecadado. Outra coisa, com relação ao ICMS, também o município tem ele tem uma fatia desse valor de todo o ICMS gerado dentro do município. Ou seja, de todo o ICMS arrecadado dentro do município, o Estado arrecada, certo? Ou seja, nós recolhemos para o Estado e o Estado, através do sistema dele, devolve para o município 25% desse produto arrecadado, ok? E o outro é com relação ao ITR. O ITR é um tributo de competência da União, certo? Ou seja, é o Imposto Territorial Rural. Ou seja, então, dos 50%, de todo o valor dos impostos
propriedades que tem no município, que é feito esse pagamento para a União devolve para o município 50% desse produto arrecadado, ok? Para fundamentar essa nossa fala, nós podemos ir até ao artigo 150 da Constituição Federal, artigo 150 e diante, tá bom? Bom, queria fazer esses esclarecimentos. Muito bem, então vamos falar agora um pouco sobre as empresas. Você está na empresa e a empresa ela é tributada conforme o ramo de atividade da empresa, ela vai ser tributada, ou seja, nós iremos adotar uma postura para recolher esses impostos da empresa e repassar para o fisco, seja ele da competência federal, estadual ou municipal. Nós chamamos isso de formas de tributação. Então, essas empresas podem ser tributadas pelo Simples Nacional, pode ser tributada pelo lucro presumido e pode ser tributada pelo lucro real. Então, tem essas três formas, a priori, né, de o fisco tributar a empresa, tá bom? Pelo Simples Nacional, nós iremos falar um pouquinho de cada um deles, que é o Simples Nacional, as empresas tributadas pelo lucro presumido e as empresas tributadas pelo lucro real. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Então, o que vem a ser aquelas empresas tributadas pelo Simples Nacional? Tá? Então, é um regime unificado, ou seja, as empresas, a microempresa e as empresas de pequeno porte podem aderir a esse tipo de tributação, tá certo? Somente esses dois tipos de empresas, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Nós iremos também já falar o que é uma microempresa e uma empresa de pequeno porte. Bom, então essas duas pessoas jurídicas, a microempresa e a empresa de pequeno porte pode aderir ao Simples Nacional. O que é isso? Ou seja, conforme o ramo de atividade da empresa, ela vai ser tributada a uma alíquota menor. Ou seja, ao invés de ela pagar, se for um comércio, né, comércio varejista de mercadoria, ela vai pagar ICMS, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, então todo INSS, então todos esses impostos a empresa vai ser tributada somente a alíquota de um imposto, ou seja, tem uma tabela, certo? E que varia de 3% a 5% do valor em cima da receita arrecadada no trimestre, tá bom? Nós iremos aprender daqui a pouquinho como é que nós iremos fazer esses cálculos. Então, essa é a forma de tributação pelo Simples Federal ou Simples Nacional. Tá? Utiliza-se uma alíquota bem baixa, em média que varia de 3% a 5%, e em cima da receita bruta você recolhe todos os impostos. Tá? Todos os impostos se condensam em uma só alíquota. Tá certo? Bom, depois nós temos aí as empresas tributadas pelo lucro presumido. O que é isso, tributada pelo lucro presumido? Então, o fisco, também conforme o ramo de atividade, se for serviço e se for comércio, isso vai variar. Então, o fisco, ele presume que a empresa, ela tenha um lucro X, tá? 32% em média, de 12%, 17% ou 32%. Se for serviço, no caso, escritório de contabilidade, vamos supor que esse escritório de contabilidade não tenha a escrituração, tenha só venda de serviço. Então, o fisco pode chegar, quanto foi tuas vendas no mês? Foi 10 mil reais. Então, ele presume que desses 10 mil reais, 32% foi o teu lucro, o lucro que você teve. Tá certo? Em cima desse lucro, ele presumiu, ele aplica, ele quer a fatia dele, ou seja, quer o imposto de renda dele. Tá? O imposto de renda é a contribuição social. Né? Que o imposto de renda vai ser tributado a alíquota de 15% para as pessoas jurídicas. Ok? Vou repetir. Então, o fisco, ele presume, tá? Através de uma alíquota e conforme a atividade da empresa, que você teve um lucro. Certo? E em cima desse lucro, ele aplica uma alíquota de 15%.
Tá? Geralmente, as mais utilizadas é 32% para serviços e clínicas, hospitais, que prestam serviço, e média 12% para os demais serviços, que é comércio em geral. Tá certo? Então ele presume esse lucro. Outro são aquelas empresas tributadas pelo lucro real. O que é essas empresas tributadas pelo lucro real? Ou seja, o fisco ele considera todas as receitas para encontrar o lucro. Se teve lucro, a empresa utiliza todas as receitas que ela obteve em confronto com todas as despesas e encontra um valor real, o valor real do lucro ou do prejuízo. Se houve lucro, então a empresa vai ser tributada a alíquota dos 15%, que é para o imposto de renda, tá certo? Se a empresa teve prejuízo, então não vai pagar imposto de renda. Se a empresa teve prejuízo, não se paga imposto de renda, tá? Então, quem adota esse tipo de tributação, lucro real, são as SAs, tá? No caso, a Petrobras, Banco do Brasil, Vale do Rio Doce, a Cepisa, Eletrobras, tá? A Gespisa, tá? Então, todas as sociedades anônimas são obrigadas a apurar o seu lucro, a adotar a sua tributação pelo lucro real, tá certo? Bom, e o que vem a ser microempresa? Como eu falei anteriormente, nós vamos definir o que é microempresa. O que vem a ser microempresa? Microempresa são aquelas pessoas jurídicas, tá? Que durante o exercício financeiro elas tenham uma receita bruta anual até o valor de R$240 mil. Então, se a empresa, aquelas pessoas jurídicas que têm um faturamento anual de até R$240 mil, caracteriza-se, podem fazer a opção pelo Simples e se caracterizam como uma microempresa, ok? Bom, e o que vem a ser uma empresa de pequeno porte? A empresa de pequeno porte é aquela pessoa jurídica, aquela empresa que tem um faturamento compreendido entre R$240 mil até R$2.400.000 ano, durante o ano, tá? Janeiro a dezembro. Então, isso caracteriza uma empresa de pequeno porte. Vamos supor o seguinte, que eu tenho uma empresa e é microempresa. E quando chegou no mês de agosto, a empresa ultrapassou esse valor de 240 mil. Então, o que vai ocorrer? Ela vai pagar o imposto excedente, em cima do excedente, e no exercício seguinte, ela vai sair do regime de microempresa para empresa de pequeno porte. Tá certo? Então, é isso que vai ocorrer. Então, repetindo aí, certo? A microempresa, aquelas pessoas jurídicas que têm um faturamento até 240 mil ano. E empresa de pequeno porte, aquelas empresas que têm um faturamento durante o ano que compreende 240 mil a R$2.400.000. Bom, nós temos aí nesse nosso slide uma tabela 11.5, que fala dos tipos de tributações e das obrigações das empresas. Bom, então nós podemos visualizar o seguinte, que as empresas tributadas pelo lucro real, tá? Elas são obrigadas a preencher, tá? A entregar uma série de documentos. Nós temos a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, o LALU, que é o livro do lucro real, a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, e etc. As empresas tributadas pelo lucro presumido, elas já têm obrigações a menos. Ela não precisa preencher o LALU, que é o livro do lucro real, tá? Também PIS sobre a folha, não tem necessidade. As empresas que são tributadas pelo Simples, é que elas ficam isentas mesmo de uma série de obrigações, ok? Bom, também na tabela, ainda visualizando ainda nosso slide, na tabela 11.2, nós podemos ver que as empresas industriais que são tributadas pelo lucro real, então elas têm uma série de obrigações,
como apurar o IPI, registrar, fazer o registro da apuração do IPI, registrar o livro de entrada, registrar o livro de saída, tá? As empresas tributadas pelo lucro presumido também. E quando ela é optante pelo Simples, ela não tem nenhuma dessas obrigações, tá certo? Então, uma das vantagens da empresa ser tributada pelo lucro presumido e pelo lucro real e pelo lucro simples, e pelo Simples Nacional, tá? Também são as exigências para com o fisco, tá? A das obrigações acessórias, ok? Voltamos para cá. Bom, aí nós temos aí que todo mês as empresas, comércio, certo? Comércio, vou declinar para o comércio, porque é o que está mais ligado com a gente, está mais no nosso dia a dia, é o que também que vocês podem mais se deparar com a situação. Mas também pode ser serviço e pode ser indústria. Então nós vamos focar na área comercial. Então, na área comercial, nós temos aí a apuração do ICMS. Todo mês existe a apuração do ICMS, tá? Então, apura-se o ICMS com que objetivo? Para saber se a empresa vai ter ICMS a recolher, ou seja, a pagar, ou vai ter ICMS a recuperar, ou seja, vai ter que receber de volta o valor desse ICMS que ela adquiriu nas transações comerciais. Eu vou explicar já isso, tá? Então, as formas de apuração de ICMS pode ser de dois tipos para as empresas comerciais. Ela pode ter ICMS a recolher ou ICMS a recuperar. Bom, o que vem a ser ICMS a recolher? ICMS a recolher, como nós podemos visualizar no nosso slide, tá? É quando o valor do ICMS gerado pelas vendas é maior que o valor do ICMS gerado pelas compras. O que é isso? Volta aqui para mim. O que acontece? A empresa, ela compra mercadorias para revender. A empresa comercial, ela compra e revende. Então, quando ela compra mercadoria, tá? Dentro do valor da mercadoria tem o valor do ICMS. Então, a empresa, ela tem um direito, ou seja, ICMS a recuperar. Bom, muito bem. Quando a empresa vende mercadorias, então quem compra a mercadoria, no caso o consumidor final, ele compra a mercadoria e dentro desse valor dessa mercadoria tem o valor do ICMS, tá? Bom, voltando aqui, quando a empresa compra mercadorias, a empresa compra por 10, certo? Vamos supor, compra um lápis por 10 e vende por 25. Por que esse valor é 25? Por quê? Porque nesse valor de custo, a empresa bota o quê? Bota o preço de custo, bota a margem de lucro e os impostos. É por isso que chega a um valor até 100% do valor adquirido. Tá bom? Então, ou seja, quando nós compramos qualquer mercadoria, embutida naquele preço tem uma série de impostos, entre eles o ICMS. Tá? Ou seja, é por isso que nós, quando vamos comprar alguma mercadoria, nós temos que pedir a nota fiscal. Por quê? Porque nós estamos pagando o ICMS. Então a empresa vai pegar esse valor e repassar para o Estado. E o Estado vai nos devolver esse ICMS como? Colocando à nossa disposição bens e serviços. No caso, saúde, educação, transporte, coleta de lixo. Funciona dessa forma. Tá certo? Mas vamos voltar para cá. Esse é um outro assunto que a gente pode trabalhar em contabilidade governamental. Bom, então o que vem a ser ICMS a recolher? É quando o valor do ICMS gerado pelas vendas é maior do que o ICMS gerado pelas compras. Nós temos um exemplo aí. Vamos supor que a empresa comprou mercadorias para revenda no valor de 10 mil, à vista, com ICMS incluso de 12%. Ou seja, qual o valor do ICMS nessa operação? Então, eu vou pegar 12% de 10 mil, vai dar quanto? Vai dar 1.200. Muito bem. No dia seguinte, ou no dia 10, a empresa vendeu mercadorias no valor de 20 mil à vista e com ICMS incluso, a alíquota de 17%. Ou seja, qual o valor do ICMS nessa operação das vendas? Vai ser 17% de 20 mil. Vai dar quanto? Vai dar R$ 3.400. Ou seja, quanto for o meu valor do ICMS das vendas? R$ 3.400. Quanto for o valor do ICMS das compras? R$ 1.200. Então, quando eu confronto, tá?
eu tenho o valor de 2.400. Então, esse 2.400 vai ser o valor do ICMS que a empresa vai ter que repassar para o Estado. No caso, como o ICMS é de competência do Estado, então, esse valor vai ser pago vai ser recolhido para o Estado, tá certo? Por que o ICMS é recolher? Porque em decorrência da seguinte forma, porque quem paga o ICMS é o consumidor final, ou seja, a empresa recolhe do consumidor final e repassa para o Estado. É dessa forma que funciona. Muito bem, e o que vem a ser ICMS a recuperar? Então, no nosso slide podemos ver que ICMS a recuperar é quando o ICMS gerado pelas vendas é menor do que o ICMS gerado pelas compras. Um exemplo aí, nós temos, vamos supor que a empresa comprou mercadorias para revenda no valor de 10 mil, à vista com ICMS incluso de 12%. Nós já vimos o valor do ICMS dessas compras é 1.200. E no dia 10, a empresa vendeu mercadorias no valor de 20 mil. Né? Perdão, é 7 mil. Tá? No valor de 7 mil, a alíquota de 17%. Vai dar quanto? Vai dar 1.190. Bom, então, o 1.190 é o valor do ICMS gerado pelas vendas. Então, se eu pegar o 1.200 do ICMS, o valor do ICMS gerado pelas compras, menos o 1.190, o valor do ICMS gerado pelas vendas, eu vou ter um valor de R$10. Ou seja, esse valor de R$10 é o ICMS a recuperar. Ok? Funciona assim, ou seja, a empresa vai se creditar, é um crédito que a empresa vai ter para com o fisco, para com o Estado. Tá bom? Bom, outra coisa que nós temos aí é com relação ao imposto de renda das pessoas jurídicas. Tá? Em aulas pretéritas, nós vimos o imposto de renda da pessoa física. Nesse caso aqui, nós vamos ver o imposto de renda da pessoa jurídica que seja tributada pelo lucro presumido. Bom, nós temos um exemplo aí, até o exemplo do nosso livro, que a empresa teve um faturamento trimestral de 180 mil, como é serviço, presume-se que o lucro da empresa foi de 32% dessa receita bruta, que dá R$ 57.600. Ou seja, então o lucro da empresa foi 57.600. Então, em cima desse lucro, o fisco quer o correspondente a ele. Então a União vai morder, tá? Um pedaço desse lucro dessa empresa. Que seja, ou seja, 15% do valor de 57 mil, que vai dar 8.640. Ok? Bom, esse imposto de renda, tá, o documento que nós iremos preencher para repassar esse tributo para o fisco chama-se DARF, ou seja, documento de arrecadação de receitas federais. Então, nós temos, se você acessar o site da Receita Federal, você pode pegar, tem um sistema que preenche, você vai preencher e só imprime com código de barra e vai a um banco ou uma casa lotérica e efetua o pagamento. Bom, com relação à apuração do IPI, nós falamos das empresas que são comerciais, agora nós iremos falar das empresas que têm a natureza de indústria, ou seja, vai industrializar, vai transformar, pegar uma matéria-prima, vai colocar, agregar valor e vai industrializar, transformar em outra peça. Tá? Então, essa forma de apuração do IPI é a mesma sistemática do ICMS, ou seja, vai ter ICMS a recolher e ICMS a recuperar. Bem, só que nós sabemos que o ICMS é de competência do Estado e o IPI é de competência da União. Tá? Então, a sistemática de apuração é a mesma coisa, só que você vai só direcionar para quem você vai fazer esse recolhimento. Um para o Estado, no caso o ICMS, e o outro IPI que você vai fazer para a União. Tá certo? Bom, a sistemática é a mesma, né? Muito bem.
Depois nós temos aí, podemos visualizar, né, o nosso slide, ICMS a recolher e, perdão, IPI a recolher e IPI a recuperar. Bom, outro assunto que nós temos, que podemos visualizar no nosso slide, é com relação ao PIS, ao COFINS. PIS e COFINS. Muito bem. O PIS e o COFINS é tributado para as empresas, recolhido pelas empresas que são tributadas pelo lucro presumido, tá? Bom, então, as empresas que são tributadas pelo lucro presumido vão recolher o quê? Vai recolher o ICMS, vai recolher o imposto de renda, vai recolher PIS e vai recolher COFINS, tá certo? Se fosse tributada pelo lucro, pelo simples, ia somente pegar uma alíquota de 3%, 4% ou 5%, aplicar em cima da receita bruta e você iria condensar todos esses impostos e recolher para o fisco, tá? Bom, mas vamos adquirir o conhecimento no sentido de como é que se calcula o PIS e o COFINS. O PIS, nós temos dois tipos de PIS. Nós temos o PIS sobre o faturamento, que é calculado a alíquota de 1,5%, né? Isso para as empresas tributadas pelo lucro real, e é calculado a alíquota de 0,5%, 0,65% do faturamento mensal para as empresas tributadas pelo lucro presumido. Ok? Bom, e templos, no caso, os templos, os condomínios, partidos políticos, empresas sem fim lucrativo, esse PIS é sobre a folha, que é calculado a alíquota de 1%. No que diz respeito ao COFINS, tá? O COFINS, ele a alíquota do COFINS é 3%, também calculado em cima do faturamento. Tá certo? Com relação ao ISS, tá? O ISS, conforme a atividade, se for contador, se for advogado, se for médico, se for arquiteto, cada um deles tem uma alíquota. Então, no teu município, como a competência é do município, então todo município tem o seu código tributário. Tá? Então, nesse código tributário, lá já está tipificado quais são as alíquotas que ele vai ser tributado, tá certo? Todo aquele que presta serviço de roço, capina, tem uma alíquota definida. A incidência a prestação do serviço. Então, essa alíquota ela vai variar conforme a atividade, o serviço que ele venha realizar. Bom, a escrituração. Então, hoje, nós temos uma coisa bem moderna, nós falamos dos livros de escrituração. Tanto para apurar o ICMS como para apurar o IPI, nós temos o livro de entrada, onde nós iremos registrar todas as compras efetuadas pela empresa. Nós temos o livro de saída, que nós iremos escriturar todas as vendas realizadas pela empresa, isso dia a dia. Tá? E nós temos um terceiro livro, chamado Livro de Apuração do ICMS, onde nós iremos confrontar o livro de entrada com o livro de saída e verificar qual o valor do ICMS que nós iremos encontrar e se vai ser ICMS a recuperar ou ICMS a recolher. Atualmente nós temos hoje uma coisa chamada SPED. O que é SPED? É um sistema público, né, de escrituração digital. Então, nesse livro, tá, o fisco ele já tem online, tá, toda a tua escrituração da tua empresa. Tá, e você é obrigado a se render a esse tipo de escrituração. Então, hoje a escrituração é feita através do SPED. Tá? Bom, então, era isso que eu tinha para falar para vocês com relação à escrituração fiscal. Então, esses conhecimentos, eles podem ser consolidados ainda mais, tá? Se você for para dentro de uma empresa, certo? Ou para dentro de um escritório de contabilidade. Então, você vai realmente consolidar esses conhecimentos, tá bom? Bom, queria dizer, né, que foi um prazer trabalhar com vocês, tá? E
espero que vocês tenham adquirido esses conhecimentos básicos que servem até mesmo para a nossa vida e que possam também ajudar vocês no dia a dia de vocês, tá bom? Muito obrigado e tudo de bom para vocês. Um abraço.